Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui caso você não seja inscrito ainda. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu devorei em menos de 48 horas. Tamanha a necessidade de saber o que ia acontecer página após página, que é o Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini. Bom, vamos lá. Esse aqui é o terceiro livro do Victor. Ele já lançou Colega de Quarto e O Casamento, que eu já li e gostei bastante da escrita do autor e do thriller que ele consegue estabelecer ali durante as páginas, aquele suspense, aquela investigação muito bacana que você se diverte, fica muito apreensivo enquanto está lendo. E o Quando Ela Desaparecer saiu faz pouquíssimo tempo, né? Saiu agora no finzinho de fevereiro. Então, assim que eu consegui ler ele, eu já pensei, misericórdia, eu preciso fazer uma resenha para todo mundo saber o quanto esse livro é bom. Antes de começar a falar sobre o livro, eu preciso agradecer o Luke, do blog Um Café com Luke, que foi ele que foi no lançamento do livro. Ele se encontrou lá com o Victor e ele pegou essa cópia pra mim, que veio autografada. Então, muito obrigado, Luke, mais uma vez. Esse aqui é um caso que a gente também pode colocar, né, a hashtag A Culpa é do Luke, que foi através dele que eu conheci os livros do Victor Bonini e gostei bastante. E muito obrigado, amigo, por ter me mandado o livro. Então vamos lá. Esse aqui é um livro-reportagem. A Sara, que é uma repórter que faz pouco tempo que saiu ali da faculdade de jornalismo, ela começou a fazer investigações e uma série de entrevistas sobre o desaparecimento da Francisca Silveira do Carmo, ou como todo mundo conhece ela, né, a Kika. E ela é uma adolescente de 16 anos, ela simplesmente desapareceu e essa jornalista vai fazer uma série de investigações e juntar todos os fatos, isso depois da finalização do caso, para ela meio que tentar juntar todas as coisas que aconteceram em um livro-reportagem para o público conhecer, né, cada passo da investigação, as coisas que aconteceram e os personagens, né, as pessoas envolvidas em toda essa história. Tem um agravante que 2 anos atrás, antes desse desaparecimento da Kika, ela já havia sofrido um episódio traumático. Ela... não vou falar o que aconteceu porque isso é muito bem delineado ali durante a leitura, mas a Kika já havia passado por um episódio bem traumático que aconteceu ali com ela. Então a gente já pode dizer que ela era uma sobrevivente de uma coisa bem ruim que aconteceu com ela. E agora, durante um passeio da escola, uma fazenda, para um projeto ali da aula de ciências, de biologia, ela desaparece durante esse passeio e aí tudo começa a desencadear e essa jornalista vai juntando ali as peças conforme a gente vai lendo. Então essa investigação vai mostrar todos os personagens envolvidos nessa história. Vai mostrar um pouco do passado da Kika, a personalidade dela. Ela é uma garota muito bonita, que chama atenção, mas ela não consegue socializar com os outros alunos. As garotas têm um sentimento muito negativo de competição com relação a ela. Os garotos, em sua maioria, apenas chegam perto dela, né, por desejo, atração, enfim. Então ela é uma pessoa que não tem verdadeiros amigos ali próximo dela, o que torna ela uma pessoa vulnerável a certos tipos de ataques e situações. Então, além da mãe da Kika, a Kika ela perdeu o pai muito nova, então ela foi criada pela mãe, que é uma senhora de índole muito boa, extremamente religiosa, cristã, que prega, né, a tolerância e o bem a todas as pessoas. Além da mãe dela, vai fazer parte aí dessa gama de personagens, os alunos do colégio onde ela estudava, os professores, diretor. Também vai fazer parte ali outros amigos de outras escolas por onde ela passou. Enfim, todo mundo que teve o menor tipo de contato com a Kika pode ser um suspeito em potencial e eles vão ser investigados, e durante esse livro a gente vai ter alguns depoimentos e conversas. Vai mostrar como cada uma dessas pessoas se relacionava com a Kika. Esse aqui é um tipo de livro que não tem como eu falar muito do enredo dele para não estragar a experiência de leitura. Então eu acredito que se você pegar esse livro e souber dele apenas uma pequena sinopse ou o que eu acabei de falar aqui, a sua experiência de leitura vai ser muito mais bacana. Esse livro é composto por pequenos capítulos, os capítulos são bem curtos e eles são extremamente bem posicionados. A edição desses capítulos, né, a ordem que eles seguem é muito bem feita, porque eles têm o intuito de te dar algumas informações e ao mesmo tempo te instigar a ir para o próximo capítulo. Então tem várias frases bem colocadas, bem pontuadas, que revelam algumas circunstâncias do que está acontecendo, mas não o fato em si. E é lógico que isso vai te dar uma angústia incrível para você continuar devorando as páginas. Foi por isso que eu li ele tão rápido. Então esse aqui não é aquele tipo de livro que vai te trazer respostas só no final. Ele vai te dando fatos e algumas circunstâncias de toda essa investigação,
do desaparecimento da Kika durante toda a leitura. E isso te empolga muito porque faz com que você se sinta parte dessa investigação, que na verdade já terminou, né? Porque essa jornalista ela tá fazendo meio que um resumão sobre tudo o que aconteceu ali naquela época. E outra coisa que eu gostei bastante é que esse livro se passa no Parque Secap, lá em São Paulo, em Guarulhos. E eu gosto bastante quando tem essa paisagem urbana de fundo. E aqui no início do livro já tem um mapa para você se orientar nos condomínios e ruas e colégios e coisas que tem ali nesse local. Então eu acho que essa ambientação deixa tudo mais real, mais palpável. O fato desse livro se passar em São Paulo parece que nos aproxima de tudo que está acontecendo. Apesar do foco desse livro ser o thriller e a investigação do desaparecimento da Kika, tem várias questões que são pontuadas de maneira muito consciente durante esse livro. Esse livro vai falar, por exemplo, sobre violência policial em algumas passagens, sobre racismo, bullying, ou homofobia, e são várias passagens que estão ali presentes, porque essas coisas estão presentes no nosso dia a dia, só que elas não estão tentando competir com o foco da investigação, com o foco do thriller, mas elas estão ali porque elas existem e elas são bem pontuadas e de uma forma bem consciente. Outras questões como o machismo, a culpabilização da vítima, essa ideia de que muita gente tem de que se a mulher sofre algum tipo de agressão ou situação de risco, na verdade ela está pedindo por isso. Tudo isso é bem colocado, fanatismo religioso também. Então todas essas coisas, né, essas questões sociais, elas estão ali, elas permeiam a narrativa e elas vão pontuando esses fatos e circunstâncias onde tudo está acontecendo. Outra coisa que eu preciso falar é que a edição da Faro Editorial caprichou demais nesse livro. Ele tem essa capa que é muito linda, que remete a gente, né, a outras coisas como Twin Peaks e outras séries aí. E durante todo o livro nós temos fotos, reportagens, nós temos trechos de ligações para a polícia, trechos de depoimentos, de inquérito. E sempre que você chegar nas páginas cinzas, você vai encontrar o nosso querido personagem, o Conrado Bardelli, o Lira, que é o investigador lá particular, o detetive. Então sempre que você chega nessa parte aqui, cinza, a gente vai acompanhar uma conversa do Conrado Bardelli depois que tudo já foi finalizado com a mãe da Kika. E essa conversa em particular, ela tem muito a dizer pra gente, às vezes até mais do que a própria investigação. Então nós temos fotos também aqui do Parque Secap e de construções que fazem parte da história e que estão lá. Enfim, a edição está muito bem cuidada. Essa edição tem aquela característica da Faro Editorial, que é um livro com letras um pouco maiores, com um papel um pouco mais grosso. Esse aqui ele tá até mais maleável do que os outros dois que eu li, então ele está bem mais confortável de ser lido. Bom pessoal, essas foram as minhas impressões sobre Quando Ela Desaparecer. Se você tiver que escolher um livro para ser lido, né, nesse próximo mês, um livro que te entretenha, que te deixe intrigado, com certeza eu recomendo que você vá atrás do Quando Ela Desaparecer. Com certeza você vai se divertir e ao mesmo tempo tentar juntar as peças, coisa que eu não consegui. O livro ele tem aquela jogada de ficar em determinados momentos fazendo que você desconfie de um personagem ou de outro. E claro que talvez você consiga juntar as peças, eu não consegui, eu achei muito interessante o final do livro. E com certeza eu recomendo que você vá rapidamente comprar ele e leia e depois venha aqui nos comentários me dizer o que você achou. Se você não conhece ainda, né, nenhum dos livros do Victor Bonini, pode com certeza começar por esse, depois ler Colega de Quarto e O Casamento, que você não vai se arrepender. Esse livro aqui ele tem muito a oferecer aí para cena literária de thrillers e suspenses aqui do Brasil. Então, com certeza eu recomendo fortemente que você vá atrás da sua cópia e leia Quando Ela Desaparecer. Afinal, você, eu e todo mundo, né, vai ficar durante todo o livro se perguntando, cadê a Kika?